Boa tarde, dia 24 de junho de 2019, mais um programa Ação e Reação na segunda-feira bonita aqui na Baixada Santista, muito calor, sol para quem pode curtir nossas bonitas praias da região, né? Hoje estou aqui com o professor Dr. Vicente Cassione e o professor Dr. Clemente, abrindo a segunda-feira do Ação e Reação, sempre às 1h15, com reprise ou reapresentação às 23 horas ou à 1h da manhã, né? Hoje é o dia de São João Batista, padroeiro de Bertioga e Peruíbe. Então, parabéns aí, Bertioga e Peruíbe, né? Dia 24, um dia importante, dia do caboclo, dia internacional do leite, dia das empresas gráficas também, né? Bom, o Bolsonaro diz que quer diminuir os juros para o agricultor, né? Até que, enfim, alguém está querendo fazer alguma coisa. Parada Gay defende o STF e critica o Bolsonaro. O Brasil goleia a Colômbia com os reservas, consegue ganhar também, que se classifique primeiro do grupo dela, certo? Nosso time feminino perdeu, jogaram relativamente bem, mas perderam. Marta com 17 gols, artilheira das Copas, a Formiga se despediu das Copas, a Marta fez um desabafo, né? Que acho que ainda nós temos falta um pouco de macete para as meninas, principalmente da zaga, são ainda um pouco, né? Deixam cruzar, não tem aquela macete do futebol. Talvez tenhamos que desenvolver melhor os campeonatos femininos por aqui. O aeroporto do Guarujá sai do papel, diz que a licitação sai agora. E o Dória diminuiu o imposto do querosene de 25% para 12% para estimular a aviação aqui no estado de São Paulo, né? Também tivemos aí o Bolsonaro dizendo que não é a rainha da Inglaterra, certo? E também baleias aparecendo na nossa região aqui da Baixada Santista, no Rio de Janeiro, né? Bom, queria apresentar primeiro o Cassione, é um prazer tê-lo novamente no programa aqui. Boa tarde, Filete, boa tarde, querido Clemente, boa tarde, caríssimos telespectadores. Clemente, boa tarde. Boa tarde, Filete, Cassione, ao nosso telespectador. Sempre uma alegria estar aqui nas segundas, né? E vamos embora, vamos tocar os assuntos aí. Clemente, o Alcolumbre e o Maia querem ficar mais tempo na Câmara, no poder, né? Complicado o Brasil, né? Porque os nossos deputados e senadores, não todos, né? Mas a maioria que toma lá da cá, quer permanecer no poder, né? E o Bolsonaro está tendo dificuldade para lidar com essas questões aí. Eu li uma matéria do Rodrigo Maia relativo... Você já viu? Ele está envolvido na Lava Jato, mas já está envolvido numa outra polêmica aí, que é usar dinheiro da Câmara, por exemplo, para passeios turísticos. Quer dizer, os caras estão usando isso à vontade, ele sabe dessa utilização e na verdade, agora pegaram ele no Fraga, que ele autorizou, enfim. Ou seja, o Cassiano já tinha comentado isso a respeito do Rodrigo Maia, que é esse garotão aí que começou há um tempo atrás e tal. Na verdade, o cara é complicado, né? Ele poderia ajudar a votação de uma série de projetos e a gente sente que ele faz de conta que joga no time do Bolsonaro ou no time do Brasil e na verdade ele está fazendo o contrário por trás. Então esse é um cara complicado. Eu acho que da mesma forma o Davi Alcolumbre, que a princípio parecia um pouco mais moderado, ponderado e que também agora já está arregaçando as mangas para entrar no time que foi dos antecessores deles, né? Eu não vejo ética nenhuma deles, não vejo defesa nenhuma. Você vê esse negócio das armas, você pega aqui agora na Folha, na Tribuna, não sei, mas no UOL, Rodrigo Maia já afirmando que não vai passar a posse nem porte de armas na Câmara. Ou seja, o cara está anunciando, não foi votado. Ou seja, o cara torce contra, ele faz campanha contra, mesmo sabendo que foi uma promessa do Bolsonaro, que é uma aceitação muito grande da sociedade. Isso a própria Folha já fez a pesquisa. A maioria é favorável à posse de armas, né? E o porte de armas com uma certa regulamentação. Então eu realmente não vejo com bons olhos nenhum dos dois, nem o Davi Alcolumbre, nem o Rodrigo Maia. Cassione. Esse assunto relativo ao problema que envolve o boicote ao Brasil e ao
eu não vejo dúvida, não tenho dúvida nenhuma, de que o presidente Bolsonaro, como qualquer outro que estivesse hoje no poder, estaria recebendo pedradas daqueles que foram derrotados e daqueles que eram oposição. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas o Bolsonaro, pelo estilo dele, que acaba sendo um estilo de provocação das reações mais radicais dos outros, até porque também ele é, de certa forma, radical na defesa das suas ideias, acabou criando um clima de derruba Bolsonaro. Não há dúvida nenhuma de que todos aqueles que não são Bolsonaro e uma parcela daqueles que são patriotas, independentemente de quem esteja no governo, a grande parte da população, desde os LGBTFX, HLM, até aqueles que são de outros partidos, até aqueles que são pelo poder e mais por nada, todos esses querem que a casa caia. Porque a casa caindo não os afeta. Eles continuam a fazer o que eles estão fazendo, um mal ao Brasil. Quando você, na Câmara dos Deputados, elege, não aprovar os projetos do governo, porque são projetos do governo, não interessa se são bons ou maus, e quando a liderança desse movimento é de um abobalhado, de um menino mimado, que foi deputado comigo, estreou, tinha as bochechinhas rosadas, e só foi deputado porque era filho do César Maia, já nasceu com o sobrenome pronto. Quando a Câmara dos Deputados de um país é liderada por esse estúpido, que pedia cola nas comissões para a gente, para saber como é que ele se pronunciaria, e chegou onde chegou, o que é que você pode esperar? Qual é a seriedade de um Rodrigo Maia? Qual é a consistência de um Rodrigo Maia? Qual é o legado histórico que o Rodrigo Maia vai deixar a esse país? Quem são os que elegeram o Rodrigo Maia? O que é a Câmara dos Deputados atual, que nunca foi grande coisa, mas chegou ao paroxismo, ao ápice, ao cume, ao tope da porcaria, que é esta Câmara que está lá. E os três poderes hoje estão indo mal, mas o pior de todos é o Legislativo. Porque o Legislativo não legisla, quem legisla é o Supremo Tribunal Federal, atropelando a Constituição e as leis. E o Legislativo, além de não legislar, empata a obra de legislação. Por outro lado, existe um bando de gente, como este Greenwald, que num país sério provavelmente estaria preso, que o que ele está fazendo é chantagem, o que ele está fazendo é uma guerrilha, porque há várias formas de você fazer guerrilha. Você pode fazer guerrilha armada, você pode fazer esse tipo de guerrilha. Nós vamos denunciar tudo, vamos divulgar tudo, mas com o tempo deveria haver uma medida judicial que o obrigasse a denunciar o que ele diz que tem para denunciar. Porque ele não pode deixar uma espada na cabeça do Brasil com os seus trêfegos jeitos de ser. Ontem ele disse: eu queria estar na parada gay, mas eu e o meu marido, os dois são maridos um do outro, mas quem que vai cuidar desses moleques? Dirigindo-se aos filhos. Quem já não cuida. Quem vai cuidar dos moleques é quem já não cuida, porque ele está cuidando de fazer grampos, de fazer acertos com grampeadores
internacionais e assim por diante. Ele está fazendo guerrilha. Quem cuida dos moleques, eu não sei só se é o marido dele. Então, o que me revolta no Brasil é a falta de autenticidade, de verdade, como busca que cada um tem que fazer para poder ser crítico. Para poder ser crítico. É claro que eu não tenho dúvida que o Bolsonaro, principalmente os filhos do Bolsonaro e algumas pessoas da equipe do Bolsonaro, deram margem, por alguns excessos cometidos imprudentemente, levianamente, para que muita gente tivesse no seu colo o que queria receber. Não há dúvida. Mas, no geral, o que nós vemos é uma campanha. É uma campanha da imprensa, liderada pela Rede Globo de televisão. Você pega a revista Época desta semana, as 4 primeiras reportagens são panfletárias contra o Bolsonaro. A 5ª é uma reportagem neutra, aliás, a que vem depois da 4ª. E em seguida vem uma 5ª e uma 6ª reportagem contra o Bolsonaro. Isto é, existe uma pauta hoje dirigida contra o governo, contra este governo. Vale dizer, contra o país. Porque se você tem consistência crítica, motivos robustos, você promove um processo de impeachment, você traz as denúncias à tona. Agora, não é ficar essa libélula deslumbrada, que é esse Greenwald, não é? Que fala português como o Jô Soares falava quando imitava o gringo, não é? E fica dizendo, eu tenho. É uma forma pouco viril de ser denunciante, de ser jornalista, que ele faz questão de dizer que é e que está agindo como jornalista. Está agindo como esses jornalistas que nós temos hoje no Brasil, que fazem o trabalho deles entre a fofoca, o mimimi e a falta de assunto e o sensacionalismo. Hoje há uma falta de seriedade geral. Então nós temos que esperar para ver, porque não nos cabe outra coisa. O que é que nós podemos fazer? Para ver onde isso vai parar. Eu não sei. Sinceramente, eu não tenho previsão para o Brasil de hoje à tarde. Não é o Brasil do futuro, que este, há muito tempo, eu já desacredito nessa possibilidade de haver um Brasil do futuro. Agora, o BRIC aqui resolveu chamar os 20 e deixar o Brasil de fora da reunião. Mas quem são eles para tomar essa decisão? Se nós formos olhar as cuecas dos presidentes e das presidentas e das rainhas e dos reis de todos os países do mundo, não haverá uma cueca limpa. Se o critério é a sujeira na cueca, no sentido, eu estou dizendo, literal, não há uma cueca limpa. A cueca tem que ser lavada todo dia, não é isso? Se fosse uma coisa que não sujasse e que não cheirasse mal, desculpe a franqueza com que eu estou falando, ninguém trocava calcinha e cueca todo dia. Então ficam esses do BRIC, esses santarrões, esses homens e mulheres acima de qualquer suspeita, esses grandes patriotas dos seus países, vetando a presença do Brasil. Isto é uma afronta ao povo brasileiro. Isso é uma afronta aos milhões de brasileiros que elegeram um governo democraticamente. Ou não é? Quem são eles, tutores do mundo? Aí nós caímos na minha tese. O movimento que se está fazendo hoje contra o Brasil não é um movimento leal no sentido de defesa de princípios e valores.
é um movimento no sentido de transformar o Brasil numa Venezuela, e isso interessa aos grandes imperialistas internacionais. Claro que a cumplicidade de alguns brasileiros tolos está ajudando essa gente a fazer esse papel. Bom, nós estamos ao vivo no canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, também no www.tvconsantos.com, né? Você pode mandar perguntas para o Dr. Cassione e o Dr. Clemente pelo 13 para quem é fora de Santos, 99711-5545. As perguntas serão lidas no segundo bloco. Clemente, hoje... eu queria aproveitar as palavras do Cassione, que eu acho que ele analisou de uma forma cirúrgica, mas para deixar claro para o nosso telespectador que a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial de Saúde e a Organização das Nações Unidas são órgãos de esquerda. E eu não estou falando mal da esquerda, eu estou falando quando você tem um viés. Nós somos pelo Brasil. Não importa se ela é esquerda, se ela é centro, se ela é direita. Mas esse pessoal tem um viés de esquerda que todo mundo que não é do time deles, eles torcem contra. E não é só torcer contra, é criar situações para que a coisa emperre. Né? E é isso que está acontecendo no Brasil. Né? E todo mundo torcer para o Bolsonaro, não, todo mundo está torcendo. Mas por exemplo, o Greenwald, que o Cassione citou, o marido dele é o Davi Miranda, ele é da onde? Do PSOL. Pô, do PSOL. Então é um cara que luta contra, cria problema. Como se você pegar... teve um grupo do PT, do PSOL, do Solidariedade e tal, juntamente com o Paulinho da Força Sindical. É ridículo. Ele fala, a gente não pode aprovar. Está em vídeo aí. A gente não pode aprovar, porque senão o Bolsonaro vai ser reeleito. Quer dizer, então o Brasil pode ficar ruim para o Bolsonaro não ser reeleito. Então dane-se o Brasil. Como o Cassione falou, o projeto não é para o país. O projeto é ser contra aquilo que o Bolsonaro está falando, que na verdade representa aquilo que o Brasil quer. Afinal, ele teve 11 milhões de votos a mais que o Haddad. Exatamente por quê? Porque ele estava falando a língua do povo. E não estou falando só de armas, nós estamos falando de tudo. Reforma da Previdência, reforma tributária, reforma política, e uma série de coisas que está sendo feita para o Brasil e que esses caras realmente não deixam. Quer dizer, eles emperram e aí tem, como o Cassione bem falou, até organismos internacionais envolvidos com isso. Sem dúvida. Bom, faz 92 anos hoje do primeiro projeto da ligação seca Santos-Guarujá, né? 92 anos, tal. Nós não éramos nascidos, a maioria dos telespectadores também não, né? Então, 92 anos essa ponte. E agora o Dória diz que o aeroporto, né, que não tem nada a ver com mais o aeroporto, vai sair. Já baixou a alíquota do querosene de 25% para 12%. E você acha que vai sair mesmo, Clemente? E a questão da ligação seca Santos-Guarujá, 92 anos do primeiro projeto, que foi o projeto feito pela Codesp. Pelo Porto, né? Eu acho que sai. Eu acho que sai pelo Dória. Embora nós temos aqui, eu tenho um recorte do jornal que eu fotografei, né? Então nós estamos há mais de 50 anos falando disso. Não, está 92 o primeiro projeto. Então, mas eu acredito que o Dória vai fazer isso, se não com interesse regional, com interesse em ser candidato à próxima. Mas será que ele espera um pouquinho? Eleição. Ele espera passar um pouquinho aí? Porque eu vi uma reportagem do Billy outro dia, né? E o Billy estava falando na rádio, assim, 2.1 lá do Lupercio Mussi, estava falando, eu peguei a prefeitura com 1 milhão de dívida, deixei com 430 mil, não teve esses números, né? E é difícil governar ser o governador ajudando, porque o Pedro Gouveia pegou com os 9 meses de Márcio França e também com um pouco de Alckmin, que era do grupo. Agora, governar contra é complicado, né? Então, eu também peguei contra. Então, agora vocês estão vendo a dureza que é, né? Então, ele, logicamente que não é exemplo positivo, né? Mas só falou assim, ele disse... Não, mas ele tem maioria, eu acho que ele vai conseguir aprovar isso aí. Sim. É a mesma coisa do querosene. Eu estava brincando, será que vai esperar passar esse período agora, as outras eleições e tal, tentar aplagar alguns candidatos do partido dele? Não, eu acho que ele está trabalhando já em cima disso. Tá. É como o querosene que você falou aí, 25% para 12%. O Dória não fez isso só porque ele é bonzinho,
né? É que tem vários estados que já estão fazendo isso. E ele não queria perder a receita. É melhor você pegar, passar uma receita de 25 para 12 e arrecadar alguma coisa, do que os aviões abastecer em outros estados, e aí nem o 12% ele arrecada, né? Então eu acho que foi uma maneira de ajudar as companhias aéreas. Aí eu sei que tem gente que vai falar sempre: pô, mas o cara é empresário, ele fez isso porque é empresário. Não, ele fez isso porque as passagens aéreas começaram a ficar muito caras. Ele ia perder também recursos. Ele né? perderia recurso que vai para a população. A população, por sua vez, pagaria mais pelas passagens aéreas, sobretudo com a quebra da Avianca, né? Quebrou mesmo, tá essa confusão toda. Então, o que aconteceu com as outras companhias? Ao invés de abraçar a Avianca, ou abarcar a Avianca, existe um conflito de interesses aí. A Avianca não quer passar para os caras. Por outro lado, você tem menos aviões voando, então o voo ficou mais caro. Quem voa a negócio acaba ficando mais caro. Então eu acho que foi uma estratégia, um pouco acabou sendo marketing, mas na verdade não foi uma estratégia não. Acho que foi uma estratégia comercial. Sim. Cassione, essa questão aí da ligação... Eu acho que a redução do preço do querosene vai permitir o aumento das passagens aéreas. Porque as companhias aéreas que mandam na ANAC, que é a agência reguladora da aviação civil, e que deveria, portanto, ser responsável pelo controle dos desmandos e dos abusos das companhias aéreas, que são a Gol e a TAM, quem manda são elas. Pode abaixar o querosene, pode fazer o que você quiser, pode cobrar o a mais na bagagem de mão, você pode fazer o que você quiser. Vai continuar subindo o preço enquanto a Gol e a TAM forem interessadas no assunto e mandarem como mandam na ANAC. O Bolsonaro quis mudar a composição, está querendo mudar a composição, a constituição das agências reguladoras. O que é que ele quer fazer? Ele quer acabar com a indicação política feita pelos deputados e senadores para a ocupação dos cargos das agências. Ele quer fazer com que haja uma lista de 3 pessoas técnicas e competentes, lista tríplice, para que haja escolha dos que vão ser indicados para os cargos, não mais indicação política. Quer moralizar, portanto, esse prostíbulo que é a ANAC, que não está sozinha como prostíbulo, é uma zona do meretrício total. É a ANAC, é a Anatel das telefonias, é a ANEEL da energia elétrica, é a Agência Nacional de Saúde. Tudo isso, cada uma delas, vou falar a palavra mais razoável, é um prostíbulo, onde quem está lá dentro é gente do meio que deveria ser regulado. Você tem hoje na ANAC executivos e ex-executivos da Gol e da TAM. Como é que esses camaradas vão fazer o controle das companhias aéreas? Agora o Bolsonaro abre para as empresas estrangeiras de aviação civil o campo para virem voar no Brasil também. Você acha que a TAM e a Gol, na safadeza de cobrar uma passagem para Brasília de ida, R$2.000, quando você com R$800 vai para Miami, e uma passagem para Brasília de ida, R$2.000, aí o presidente da República quer moralizar isto. E o que estão fazendo os seus opositores? Não querem que se mexa
nas agências reguladoras. Por quê? Porque interessa que o prostíbulo continue aberto para eles gozarem as benesses do prostíbulo aberto. O Brasil não é um país sério. O Brasil é um país de gangsters, na sua grande maioria, governando, ocupando os poderes em todos os níveis, do municipal ao estadual e ao federal. Eu sempre digo, há exceções. Quem ligou a televisão agora e me ouviu dizer que o Brasil é ocupado nos seus poderes por gangsters e desligou a televisão, acha que eu disse que são todos. Não são todos. É preciso assistir o programa inteiro para saber o que a gente disse. Senão... Não é? Senão a gente diz uma coisa, não é ouvido, parece que a gente não disse. Ou a gente não disse uma coisa inteira. Se é uma montagem, vai pegar só a fala inicial. Tem que deixar acabar a fala. É a edição do boca a boca depois. Então eu quero dizer que este desalentado que está aqui, que às segundas-feiras vem aqui despejar o seu desabafo, é um brasileiro cansado. Havia, na frase do Antônio Maria, grande cronista, grande poeta, grande compositor, grande ser humano, uma identificação do brasileiro. Ele dizia: brasileiro, profissão, esperança. Isto, portanto, eu estou falando da década de 50. Naquele tempo, ele já dizia brasileiro, profissão, esperança. Mas quanto dura a esperança, que é a última que morre, antes de morrer? Quanto tempo dura? Da década de 50 para 2019, a esperança sobreviveu? Então eu digo, hoje, brasileiro, profissão, desesperança. Digo dos brasileiros de boa fé, dos brasileiros sãos, dos brasileiros ígidos, dos brasileiros de caráter, dos brasileiros brasileiros. O resto é o resto, e no pior sentido. Só lembrando o que o Cassiano falou, eu tenho um sobrinho que veio de Londres, a Norwegian, da Noruega, uma empresa norueguesa, que é aquelas empresas de baixo custo, né, low cost. Pagou 250 euros, não foi libra, euro mesmo. Você dá R$1.000, vai? Volta só ida. Não chega a R$1.000, porque o dólar baixou agora. Mas vamos dizer que seja R$1.000, arredondando. 10 horas de voo. Cara, olha a diferença. Então, existe sim um complicador aí, que são essas agências, como o Cassiano falou, né? Que é um monte, até aproveitei o que o Cassiano falou e lembrei de outras. A Agência Nacional de Águas, a Agência Nacional de Transporte Terrestre e aquelas que o Cassiano já tinha citado. Quer dizer, todas elas estão comprometidas. E ninguém deixa o governo trabalhar para que você permita que outras empresas concorram. É como a Petrobras. Por que você paga a gasolina tão cara se lá na ponta de compra ela é tão barata? Né? Tudo bem, mas o imposto é alto, tudo bem. Só uma empresa explora. Mas só uma empresa explora. E inclusive os postos de petróleo tinha sido aberto, né, a licitação para aqueles poços de petróleo, o marítimo, o mesmo terrestre, na Bacia de Santos todo. Aí entrou um monte de gente, já está tudo de novo Petrobras. Muitos desistiram, porque não tinha condição de trabalhar, quer dizer, o sistema engessa o empresário, ele não pode trabalhar. Da mesma maneira que você tem praticamente poucas distribuidoras no Brasil, e aí o cara cobra o que ele quer mesmo e não tem o que fazer. Bom, falando nessa questão, a Odebrecht pede recuperação judicial, né? Ela está sendo cobrada pela Caixa para pagar o empréstimo do Itaquerão, né? E
segunda-feira passada, ficou sufocado e pediu recuperação judicial. Comenta aí, Cassione. O problema da Lava Jato é que a Lava Jato chegou a descobrir o Brasil em 2014. A Lava Jato descobriu o Brasil em 2014. Isto é, quem é que tinha alguma dúvida de que o sistema no Brasil de financiamento de campanha ou de vencimento de licitações ou o sistema de concubinato das empresas com o governo foi sempre forçado dos dois lados, pelos dois lados. De um lado, os políticos extorquindo as empresas, vendendo facilidade, criando dificuldade para vender facilidade. Isso faz parte da história da corrupção do Brasil desde o tempo do descobrimento do Brasil, desde o descobrimento do Brasil. Então, as empresas, de um lado, eram extorquidas. Me dá grana, senão não aprovo. Então me ajuda. Me dá grana, senão eu não faço. Me dá grana, isso os detentores do poder. E as empresas, já viciadas em serem extorquidas, começaram num determinado momento dizendo assim: eu te dou grana, você me faz isso. Eu te dou grana, você me dá faz obra. Isso. Muito bem. Então, dos dois lados, você tinha o sistema funcionando da maneira torpe. E isto era a maneira de ser. Isto era o jeito de ser. Isto era prática. Isso era o usual. Alguém tem dúvida disso? Não. Muito bem. A partir do momento em que nós tínhamos 4 ou 5 grandes empresas de empreiteiras, Camargo Correia, OAS, Odebrecht, Toyo Cetal, aquela Queiroz, Galvão. Muito bem. Eram as mesmas de sempre, né? Essas empresas... Camargo Correia falei já. Muito bem. Essas empresas criaram uma estrutura gigantesca que lhes permitiu operar no Brasil inteiro e fora do Brasil, inclusive. Aí, de repente, você vai, com justa razão, e vai punir os donos dessas empresas, que na verdade eram corruptos e corrompidos, corruptores e corrompidos, e corta as pernas das empresas. Qual era a solução que deveria ter sido colocada em prática? Você pune os homens que eram os donos e dirigentes dessas empresas. Tira esses camaradas das empresas, confisca os bens pessoais deles, intervém nas empresas, com a representação, inclusive, dos milhares e milhares de empregados dessas empresas, que vão passar a geri-las e elas vão continuar a funcionar. Na hora em que você mata a cabeça da pessoa física e mata a empresa, você impede que as empresas existam com a estrutura que elas têm, e você faz o pior, você desemprega milhares e milhares e milhares de pessoas. Cassione, só como uma observação, você apresentou um projeto de lei, inclusive, mais ou menos nesse sentido. Não foi nem projeto de lei. Quando eu fui assessor jurista da Constituinte, eu inseri na Constituição, está na Constituição de 1988, a responsabilidade das pessoas jurídicas nos crimes econômicos e nos crimes contra o meio ambiente, os chamados crimes ecológicos.
Está lá. Ninguém até hoje regulamentou os 2 artigos da Constituição que eu redigi, que decorreram de uma tese que eu defendi no Congresso de Hamburgo, na Alemanha, Mundial de Direito Penal, em 1979. Muito bem, era só fazer a empresa, a pessoa jurídica, ela seria responsabilizada, como? Punida penalmente, como? Com a destituição dos seus dirigentes, com a perda da empresa por parte dos seus reitores, e esta empresa que está pronta com maquinário, com estrutura, com trabalhadores, né? Tecnologia, recursos humanos, tecnologia, passaria para a mão dos novos proprietários, que seriam os próprios trabalhadores ou interventores momentaneamente colocados para que não houvesse solução de continuidade. E se o dinheiro dos antigos gestores não desse para pagar o prejuízo, a empresa ia pagando aos poucos, a empresa ia trabalhando e ia pagando. Evidente, evidente, era isso. Então, o prejuízo às vezes é preciso ocorrer, porque você não pode, para ter de volta alguns bilhões de reais, a morte de todo um sistema operacional de empreiteiras, porque você não monta uma empreiteira de um dia para o outro e nem terá condições de fazer as obras de infraestrutura que você tem que fazer num país se você não tiver empreiteiras que estejam à altura disso. Mas aí é que eu digo, é o tamanho pequeno, primeiro da inteligência, segundo da ética, terceiro da moral, quarto da experiência de gente que vai para os poderes, porque foram eleitos, um porque é risonho, outro porque era visível na sua atividade profissional, um porque era cantor, o outro porque era bailarino, o outro que fazia parte do movimento LGBT XY9 fora 4 e assim por diante. E essa turma toda se junta para gerir um país que precisa, evidentemente, de gestores que estejam à altura do que é o problema de você gerir um país como o Brasil, que tem 220 milhões de habitantes e que tem uma grande maioria da população que não teve oportunidade de estudar, que não tem tecnologia para trabalhar, conhecimento técnico e que está aí morrendo de fome. Essa é uma realidade. Então, o Brasil está hoje sendo sabotado, de um lado, por aqueles que não se conformaram com o governo eleito, e o próprio governo eleito está sendo macaco em loja de louças. Eu chamo de elefante dentro de uma sala de berçário. Você põe um elefante dentro de um berçário, se o elefante der mexida para cá e para lá, os nenezinhos morreram todos. Não é? Então, é muito difícil hoje ser brasileiro e manter a esperança e o patriotismo dentro da alma. É muito difícil. Lembrando que nós temos 6,6% de analfabetos, quase 15% de analfabetos funcionais, né? Nós vamos ao rápido intervalo, continue ligando aqui, ou melhor, passando o seu WhatsApp por 13, para quem é fora de Santos, 997 11 5545. É muito rápido, já voltamos. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem.
investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a clínica Multimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Para garantir a minha comissão, eu molho a mão mesmo. Eu simplesmente molho a mão. Qual o problema? Quer saber? Eu molho a mão até para furar fila. Quem molha a mão não tem vergonha na cara. Chega de corrupção. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinário da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RVD, música e esporte para você. Se o barulho incomoda, imagine a doença. A dengue mata. Não deixe água acumular em objetos como vasos, pneus, latas, garrafas e mantenha fechados poços, caixas d'água e cisternas. Não cultive plantas em vasos com água e mantenha as calhas sempre limpas. Dengue. Vamos ao combate. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação, hoje, dia 24 de junho de 2019, com o professor Cassione e o professor Clemente. Estamos aqui recebendo a visita do ex-vereador do Guarujá, Daniel Crisóstomo, também aí agente público e tal, está participando. A gente sempre gosta de ter pessoas aqui que possam participar do programa, né? Também Interessado, ex-vereador no Guarujá. Temos os Silvares aqui, o Paulinho Farias, Paulinho Macarrão, mandando um abraço para você, Cassione, e para o Clemente, né? E muitas participações. A Dalgisa, psicóloga, adorei a comparação do Cassione com a corrupção no Brasil, com o prostíbulo. Afinal, como ele diz, todos querem gozar e mamar. Tem dias que ele está mais bravo, hoje ele está mais calmo. Também não adianta, né? Um homem com a cultura dele, se for ficar bravo, acaba morrendo cedo, né? É melhor não comentar.
Muito obrigado, Cassione, por essas suas importantes frases, né? Adalgisa, psicóloga. Muito obrigado, Adalgisa, e a todos que pensam assim a meu respeito. Eu fico muito honrado e engrandecido. Obrigado. A Sandra Viviane de Imbaré, ela falou que queria parabenizar o programa de segunda-feira, parabenizar a condução do programa, né? Que tem apresentadores que não deixam as pessoas falarem, mas que eu estou apresentando tranquilo, e expressou corretamente que é um prostíbulo. Sinto vergonha de ser brasileira e cansada. Queria pedir um olá para o Dr. Vicente e para o Dr. Clemente. Eles são muito inteligentes. Obrigado. É a Sandra Vivian de Imbaré, que é que você deu um olá para ela. Olá, Sandra. Muito obrigado, viu? Olá, Sandra. Obrigado realmente para todos. O Rick Santos manda uma participação importante aqui, né? Ele vai perguntar, essa daqui eu vou passar para você, Clemente, mas o Cassione também tem uma importância grande. A Folha de São Paulo publicou que a Câmara Municipal, através do Rodrigo Maia, né? Tem a Câmara Tour, viagens de passeio para parlamentares, pagas pelo Congresso. O cara já ganha pouco lá. Depois ela ganha, porque é pouco. E outro dia eu achei uma vergonha, desculpa, o Cassione vai comentar. O Moro sendo entrevistado, olha, nós temos que entrevistar rápido, porque tem congressista, tem senador que quer viajar. Meu irmão, você está ganhando uma fortuna, está ganhando bem, viaja na quinta de manhã. Não, temos que acabar. Por que marcou na quarta? Não, porque como é feriado, demorou quase 9 horas. Mas como é feriado, pô, já imagina uma Câmara de Santos, se eu sou presidente da Câmara, eu chego lá, olha, temos que acabar a sessão rápida, porque amanhã é feriado, o vereador tem que viajar. Eu vou ser vaiado, né? Quer dizer, o senador da República mandando anunciar que tem que correr na sessão. Se eu sou o Moro, me levanto, olha, eu vim aqui de boa, como vocês estão com pressa, eu vou embora, depois eu volto no mês que vem. Ficava, né? Porque, pô, os caras estão com pressa. Esse negócio do Rodrigo Maia eu tinha citado já. Câmara Tour, Câmara Tour. O Câmara Tour, porque realmente ele está fechando os olhos aí para todo mundo e ele precisa do apoio dos caras para ir contra o Bolsonaro. E na verdade eu não falo o Bolsonaro em si, é contra o Brasil, porque os projetos que eles não aprovam ali é ridículo. E pior, porque aproveitando isso aí, Cassiano também citou o jornalismo de hoje é negócio de maluco. E eu vou até citar alguns nomes que Sakamoto, Bogossian, Reinaldo Azevedo, Josias. Quando você lê esses caras da Folha UOL, não, é repulsa, é só cacete, não falam mais nada. Não sabe falar, eu acho que os caras dormem pensando... Se o Bolsonaro pentear o cabelo para a esquerda, eu falo. Se for a direita, eu falo, né? Não tem como. E o que a gente está defendendo aqui, e defende, às vezes a gente fica meio bravo, e até a menina falou que o Cassiano está mais calmo hoje, porque a gente está defendendo o Brasil. Olha, eu posso dizer isso de cátedra, porque nós conversamos aqui antes, e especialmente depois do programa, isso muitas vezes, às vezes o papo é longo. Aqui não tem ninguém que é de direita, de esquerda ou de centro. A gente é a favor do Brasil. Quando o filho do Bolsonaro é errado, nós falamos aqui que eles estão entendendo muito, que eles erraram. A gente cansou de falar isso. Cassione falou várias vezes que o Bolsonaro é uma incógnita, porque ele tem experiência de parlamentar, não tem uma experiência de executivo, que a coisa é diferente, que ele nunca foi um bom negociador. Sim, falamos aqui. Não, é falado. A gente é a favor do Brasil. Essas críticas, seja em nível de Brasília, seja em nível de Estado e até municipal, é uma crítica ao que está acontecendo e que não contempla uma população, seja em nível de Brasil, seja em nível municipal, né? O esquerda, direita e tal, a gente às vezes cita, porque a gente sabe que é esse cara que se rotulou como esquerda é que está dificultando uma situação, né? Mas nós aqui, a gente não gosta muito desse negócio de o Cassiano é de direita, o Clemente é de direita, o Filete é de esquerda, é de centro. Não. A gente é a favor da cidade, é a favor do Estado, é a favor da população e é contra qualquer grupo, ou qualquer associação ou qualquer agência de regulamentação que mija fora do pinico, pronto, que está fora de um contexto onde quem precisaria ser beneficiado, que é a população brasileira, especialmente os mais pobres, e não são, na realidade, por nenhum tipo de partido. Cassione, na sua época tinha isso aí com alguns deputados, eu sei que não fazia essa prática, mas tinha a Câmara toda. É horrível ter que dizer as coisas que a gente faz, porque dá a impressão que a gente está querendo dizer que é melhor do que os outros. O que eu fiz, outros já fizeram.
Teve uma vez, eu era vice-presidente da Frente Parlamentar, estou dando nomes, quem quiser checar na Câmara dos Deputados vai achar e vai encontrar. Eu era vice-presidente da Frente Parlamentar Brasil-Itália. Você tem na Câmara frentes parlamentares, Brasil-Itália, Brasil-Espanha, Brasil-Portugal, Brasil-Japão, são frentes parlamentares de parlamentares que têm uma descendência, como regra, de um determinado povo, de um determinado país. Não é? Eu sou filho de italiano, meu pai era italiano, então eu fazia parte da Frente Parlamentar Brasil-Itália. E uma vez houve um convite para que a direção da Frente Parlamentar Brasil-Itália fosse para a Itália para passar lá 4 dias em reuniões entre parlamentares da Itália e parlamentares do Brasil. Eu fui, tenho gravado isso em fita, tem fotos, tem filmagem. Cheguei a presidir no parlamento italiano 2 comissões que discutiram leis que interessavam ao Brasil e à Itália. E eu cheguei a presidir uma das reuniões. Tudo bem. Numa segunda vez, veio a mesma incumbência. João Paulo Cunha era o presidente da Câmara. PT. Do PT. Não estou dando o nome para situar a época, quando foi isso. E lá fomos nós. Quando chegamos lá, não tinha absolutamente nada. A reunião do primeiro dia não tinha, a da tarde foi cancelada, a do dia seguinte não existia. Resultado, houve um arranjo para sair daqui um grupo de parlamentares para ir lá passar 4 dias, emendando um fim de semana, sem nada de concreto marcado. Quando eu cheguei, da forma mais natural do mundo, peguei o dinheiro que tinha sido dado para a passagem, para a estadia nessa viagem de 4 dias, mandei um ofício, está lá, para quem quiser ver, está arquivado, está lá dentro do protocolo, mandei um ofício dizendo: estou devolvendo, quero devolver o dinheiro que recebi para fazer uma viagem inútil à Itália, porque não havia nada programado, foi simplesmente uma viagem que não tinha pé nem cabeça. Veio a resposta da presidência da Câmara: não pode haver devolução do dinheiro. Minha resposta: mas por que não pode? Porque se a moda pega, é um precedente que vai se abrir. O deputado vai lá e depois volta, quer devolver o dinheiro, os outros que estiverem nessa situação vão se sentir obrigados a fazer a mesma coisa. Eu digo, eu não quero saber dos outros. Eu quero dizer que eu não tenho condição moral de ficar com este dinheiro para ir fazer coisa nenhuma. Eu, se quiser ir à Itália, eu vou quantas vezes eu quiser com o meu dinheiro. Agora, para trabalhar, para fazer reunião, como eu fui, presidir, tudo bem. Aí tá certo. Eu estou em missão oficial. Agora, uma missão oficial que você chega lá e não tem nada de oficial, você não tem ideia a luta que foi para eu ter que enfiar nos cofres da Câmara de volta o dinheiro que eu tinha recebido e que eu achei que não tinha cabimento manter. E outros fizeram isso, nós tínhamos ido, o doutor Pinotti fez a mesma coisa, a José Aristodemo Pinotti fez a mesma coisa, o deputado Ricardo Barros, que era o presidente da comissão, seguiu a minha conduta, porque eu falei para eles e eles falaram, vou fazer igual. Que depois foi ministro da Saúde, o Ricardo Barros. Devolvemos o dinheiro. Agora, tem gente
que cria situações de turismo como se fosse missão oficial para passear à custa do dinheiro da Câmara. Tem, mas tem gente que devolve. Tem gente que, quando descobre que não tinha nada de oficial, se sabe antes, nem vai. Se sabe depois, devolve. Que é o mínimo que as pessoas têm que fazer. O Carlos Eduardo Martiniano está parabenizando o programa, falando que o Cassione está falando a verdade, parabenizando o Clemente também, né? Ele está falando para o Clemente voltar a se candidatar para deputado ou prefeito da nossa cidade, né? O João Bernardo Colúcio Social também está vendo o programa, a Tereza Vieira Wolf com a Elma. Clemente, muito boa a participação hoje, com muitos assuntos, falar mais do governo federal, mas enfim, estadual também. Não, realmente foi eu acho que acabou sendo produtivo, foi muito legal. E essa experiência do Cassione, você vê, isso vem de encontro àquilo que a gente acabou de falar. Tem gente boa também, né? Não pode generalizar. Tem gente boa, mas isso que você acabou de dizer da publicação da Folha relativo ao Rodrigo Maia, acaba realmente estimulando aquilo que o Cassione acabou de dizer, que ele próprio não tolerou, algumas pessoas não toleraram. É muito triste isso, a gente está discutindo, mas ao mesmo tempo é triste você ver isso acontecendo, né? Bom, boa tarde a vocês, um beijo especial aos nossos telespectadores, fiquem com Deus, até a próxima segunda-feira. Um beijo grande para todos, mas especialmente para minha querida Tereza Bueno Wolf. Ainda outro dia estava vendo uns recortes lá e você foi e é imbatível. Um beijo, Tereza. Bom, vamos encerrar o programa. Excelente segunda-feira a todos. Você que está vendo a nossa reprise, uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa manhã, né? E fique com Deus, que nós temos essa programação. Muito obrigado.